Seja bem-vindo ao seu programa Mundo Solidário. No conceito de segurança alimentar e nutricional são consideradas duas dimensões. A dimensão alimentar, que se refere à produção e disponibilidade dos alimentos, e a dimensão nutricional, que incorpora as relações entre o homem e o alimento. Nesta última, que é onde nos vamos focar nesta edição, estão incluídas questões como a escolha de alimentos saudáveis, o preparo dos alimentos com técnicas que preservem o seu valor nutricional e sanitário, ou mesmo o consumo alimentar adequado e saudável. Todos estes elementos levantam uma questão muito importante. Como é a dieta alimentar dos cabo-verdianos? Uma dieta pobre e monótona. Para modo de ter um pouco de diversidade no nosso prato e praticamente é sempre a mesma coisa. Se me repara, hoje em dia, praticamente cabo-verdianos estão a comer mais à base de arroz e frango. A alimentação com pouca diversidade, vitaminas e frutas e verduras e a base de carboidratos e gorduras. Praticamente é isso que é a nossa dieta hoje em dia. Para o nutricionista Celso Sanches, além de uma dieta pouco diversificada, os cabo-verdianos tendem a não fazer todas as refeições exigidas por uma alimentação saudável, pelo menos 3 e de preferência 5. Falando de alimentação e no caso específico da cidade da Praia, foram apresentados no mês de outubro os resultados da implementação do projeto Planeamento Urbano e Desigualdades em Saúde, uma investigação que teve início em 2013 e cujo objetivo foi relacionar o planeamento urbano com a evolução das doenças crónicas em Cabo Verde. Para tal, foram elegidas 3 zonas, nomeadamente Platô, Palmarejo e Vila Nova. Segundo Luzia Gonçalves, coordenadora do projeto, as principais conclusões indicam que existe excesso de peso e obesidade mais acentuadamente nas mulheres do que nos homens, até porque os homens fazem mais atividade física, por exemplo, do que as mulheres. Em termos alimentares, encontramos excesso de sal, encontramos excesso de gorduras e, portanto, obviamente, tudo isto está, obviamente, a influenciar o aparecimento de doenças cardiovasculares. Daquele estilo de vida que não tem gosto ali, pessoas mais preocupadas, não sei, trabalho e acaba para comer praticamente fora, digamos assim, essa acaba para quem não alimentação mais rápido e preocupa-se o que praticamente saber na comida, que é a base praticamente de enlatados e comida conservados. E que essa comida lá praticamente é tudo a base de conservas, que é sal. O projeto foi implementado pelo Instituto de Higiene, Medicina Tropical e Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e contou com a participação de vários nutricionistas cabo-verdianos. Grande parte dos cabo-verdianos ainda faz cara feia para a salada, seja porque não gostam, muitos até lhe chamam de palha, seja porque consideram que é um prato caro. Quando bem preparada, a salada é considerada um dos pratos mais completos e nutritivos que existem e abre a possibilidade para incontáveis combinações. Depende de saber escolher os ingredientes e apostar em produtos de época para ficar mais em conta. Quando fala de salada para cabo-verdiano, é o que é salada para cabo-verdiano? Tomate, pepino e alface. Mas não tem outras opções que não pode pôr no prato. E pessoas às vezes acabam por levar em conta comer verduras e saladas, digamos assim, mas acaba por ver sempre na mesma coisa. Agrião, não pode utilizar para substituir a alface, não pode utilizar espinafre para substituir a alface, não pode utilizar couve para substituir a alface, não tem várias variedades. Se não é ralado, pepino, beterraba ralado e também legumes, cima abóbora, entende? Repolho, que ela tu não pode utilizar para não fazer salada, tanto cru como cozido. E estou dando uma diversificação. Mas uma coisa, salada tipo, que essa folha, tipo verde, tudo praticamente esse mesmo tipo de sais minerais e vitaminas. Só nome e parte de sabor que te acaba para troca. O hábito de comer sopa é considerado fundamental numa alimentação saudável por ser um alimento de forte valor nutricional. Os legumes e as hortaliças são ricos em vitaminas e minerais que são melhor absorvidos quando se encontram dissolvidos em água. E como na sopa a água da cozedura é aproveitada, não há grandes perdas destes nutrientes. Por isso, é uma boa opção antes do almoço ou ao jantar. Mas a prevalência do consumo de sopa na sociedade cabo-verdiana é ainda baixa. O que se consome mais é canja. E canja não é sopa. E canja em si é o quê? É carboidrato, que é de arroz, e proteína, que praticamente normalmente não usa o quê? Perna de frango ou asa de frango. Daí que também ser parte muito nutritivo, digamos assim, para modo de utilizações, coisas que não está põe nele.
acaba para trazer esse valor que devia ter. Portanto, se nós usamos carne mais qualificado, mais magro e mais verduras e sais minerais nela, que também de frutas e verduras, está sendo uma excelente opção. Como em quase todos os aspectos da nossa vida, a tradição tem o seu peso e na alimentação dos cabo-verdianos não é diferente. Há muitas práticas e hábitos que acabam por ser herdados, mas que nem por isso são saudáveis, ainda mais porque a nossa sociedade é atualmente mais sedentária e tem menos tempo para se dedicar à alimentação. Não tem o consumo de pós-refeição principalmente, consumo de bilhete, chá ou café, algumas pessoas. O que acontece é que não fosse aquele tipo de prática ali. Tem partes de ativos de que os alimentos que acabam para competir com o ferro de que as alimentação que está comendo na refeição principal. E a única maior causa que não tem na Cabo Verde é falta de ferro, pessoas com anemia. Então é que uma prática saudável no consumo chá e café e leite depois de refeição principal. Outro hábito que não está persiste é principalmente nas mulheres grávidas, que tem aquela história das coisas. Comer para doce, que é uma coisa que não dura col, mas a gente gosta neutral, e também consumo de manteiga de vaca e de bebida, tipo vinho, pós-parto de mulher morta de mais leite. E o que não utiliza, o álcool, acaba passar para o menino leite e gorduras de saturado de manteiga de vaca, acaba por fazer mal e acaba por ganhar cada vez mais peso. E como prática saudável, é uma coisa que não se muda. Outra coisa também é aquela parte de cua e água de feijão. Que não é uma coisa que não tem muito tempo, uma pessoa está falando de gosto, que sabe, na comida, mas aquilo é só o tempo faz educação alimentar. Ensina pessoas outra maneira de prática de fazer, que está com capa para gosto de aquele sabor amargo que está deixa na água, mas também a maneira como pode aproveitar de outra forma, sem ser na própria água de feijão. Onde pode adquirir mais ferro e mais sais minerais e vitaminas que não acaba pelo processo de cocção. Não só de feijão, mas sim de outras maneiras de verduras e legumes que não acaba para fazer ferve e que reutiliza aquela água de ferro, etc. No entanto, o nutricionista acredita que a educação alimentar e nutricional da população tem melhorado bastante, embora ainda haja muito a ser feito, principalmente na parte preventiva. Os cabo-verdianos estão a dar mais valor à alimentação e a fazer mais exercício físico. E ainda prevalecem algumas das boas práticas alimentares, mas que precisam ser reforçadas. A coisa que a gente adora na nossa dieta é que ele não tem nosso costume, cultura, é milho. Mas embora não se acaba de perder aquela identidade aos poucos, que ainda pedimos para nunca perder o modo. Nosso milho ele é um carboidrato rico, tem fibras, vitaminas e proteína. Diferente do arroz que nos acaba no pulo na nossa cardápio praticamente hoje em dia. Para nunca trocar aquela. E também para não resgatar que nós hábito de comer mais peixe. Entende? E também puxa mais nas verduras e legumes. Embora também outra coisa que a gente gosta de nós hábitos, que não tem aquele hábito ainda, nem que é pouco ainda, de reunir e comer em família na mesa. Não faz sentido falar de segurança nutricional se não se preservarem as condições higiênicas dos alimentos. O cumprimento das regras de higiene é fundamental para a boa qualidade dos alimentos e para a saúde dos consumidores. No tem na Cabo Verde uma coisa que acho que não tem pecateu mesmo, que é a parte higiene sanitária de nossa comida. Tanto na único não trabalha compra, não tem um pouco controle higiênico, não também acha alimentos descobertos, a mosca, digamos assim, sem gelo, por exemplo, peixe sem gelo, carne sem refrigeração. Contaminação da começa desde o momento de compra, não só no momento de consumo na prática. E na casa não tem aquele pouco hábito, não só tratamento de água, mas sim aquela higienização de alimentos antes do consumo e também higienização de nossa própria pessoa antes de consumir aquele alimento, higienização de utensílios que você utiliza para cozinhar aquele alimento e para não comer alimentos dele. Portanto, tem que tomar cuidado com aquela moda. Se vale a pena não ter uma alimentação equilibrada e sem segurança alimentar, né? Sem aquela higienização. Mas acaba por adquirir a educação alimentar e outras doenças que acaba por eliminar tudo que as vitaminas e minerais, digamos assim, que você adquire naquele alimento. Por isso, além de manter uma dieta nutritiva e variada, é preciso ter atenção especial à higiene. Para ser mais fácil, pense nas 5 chaves para uma alimentação segura. 1. Mantenha a limpeza dos alimentos, de quem vai cozinhá-los, dos equipamentos e do local onde são preparados. 2. Separe os alimentos crus dos cozinhados. 3. Cozinhe bem os alimentos. 4. Mantenha os alimentos a temperaturas seguras.
E, por fim, 5. Use água e matérias-primas seguras, ou seja, água potável e alimentos de qualidade. Segurança alimentar e segurança nutricional, as duas faces de uma mesma moeda. Mas embora a segurança alimentar seja um importante mecanismo, não garante por si só toda a dimensão nutricional. É preciso também que os consumidores, os cabo-verdianos, apostem numa alimentação diversificada e nutritiva, isto é, saudável. Afinal, como se costuma dizer, nós somos o que comemos.